Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao SEBRAE pela iniciativa, bem como também por ter organizado esses 2 dias de seminário. Muito obrigado, Ana Carla, também pelo convite que me foi feito. Eu gostaria de agradecer também vocês terem convidado a gente a um museu tão pequeno, numa cidade tão pequenininha, uma cidade de só 3.000 habitantes, num país tão pequenininho como a Bélgica, e dada a escala do Brasil, realmente parece até ser um pouco ridículo. Então, muito obrigado. Fiquei muito honrada e agradeço também por vocês terem me possibilitado em falar o meu idioma natal, que é o francês. Porque, como a Ana Carla já falou para vocês, recentemente, aliás, muito recentemente, eu fui indicada como diretora do Cantor Image, então tudo é muita novidade para mim. E o programa que eu tentei organizar aqui para vocês ainda, de certa maneira, é uma obra em andamento. Então, vou ficar mais à vontade falando em francês. Dar algumas explicações para a história do Grand Tournu. É uma antiga mina. É importante falar um pouco dessa história porque ela é determinante na identidade particular deste lugar. Então, essa antiga mina, sua história começa do século XIX, muito antes, mas na verdade isso nos levaria muito longe. Então, vamos partir do século XIX, onde um empreendedor, Henri Degorge, francês, um verdadeiro visionário, um empreendedor que era também um paternalista, muito racionalista do espírito do século XIX e que comprou essa antiga mina de carvão. Seu projeto era um projeto de cidade ideal, baseado ao mesmo tempo numa pesquisa de benefícios, lucros e também criar algo de ideal no nível social. É interessante ver que no século XIX, nenhum projeto tão utópico não podia existir sem um equilíbrio econômico. A construção, então, data mais ou menos de 1816, levou até 1835. Os primeiros imóveis são atribuídos a François Aubin, um arquiteto francês, mas a maior parte dos prédios foram construídos por um arquiteto belga, Bruno Renard, alguém de importante, influente, arquiteto oficial da cidade de Tournai, que mudou a paisagem urbana de Tournai. Ele fez seus estudos em Paris, ele esteve em contato com os arquitetos mais célebres da época, e ele foi influenciado pelo neoclassicismo também. E se observamos a composição do sítio do Cantoni e as fachadas, a gente vê claramente que tem essa influência de uma arquitetura clássica e do Renascimento italiano. As atividades econômicas, então, do Cantoni atinge o paroxismo em plena Revolução Industrial, na época em que era a segunda potência industrial. Se tornou, essa província agora é a mais pobre da Bélgica atualmente, embora na época era mais rica. E o Cantorni era uma das empresas as mais florescentes na época, antes da independência, no século XIX. Por quê? Porque esse visionário fundador, ele era apaixonado pela inovação e novas tecnologias, e ele, no Grand Tournu, ele inventou novas máquinas, novas técnicas de extração do carvão, e foi aí também que a primeira ferrovia particular foi criada. Ele foi, com o custo das máquinas, ele construía seu próprio ateliê, oficina para fabricar, para diminuir o custo da construção da ferrovia. Em torno, então, desse sítio industrial do Grand Tournu, tem o que nós chamamos de Corron. É um termo que os belgas e os franceses do norte conhecem bem, são as habitações dos operários, a cidade operária. Henri Degorge quis fornecer aos seus operários condições de vida otimais, as melhores possíveis, oferecendo habitações sadias, sólidas, com água quente, o que era excepcional na época, com jardins, e assim, ele criou também na cidade uma escola, uma sala de festas, farmácia, banco, enfim, ele criou um microcosmo mais agradável possível para os seus operários. Então, ao mesmo tempo, motivado por algumas razões sociais e humanas, mas também para tentar fidelizar a mão de obra que tinha tendência a se vender a quem pagasse mais. Essas casas, depois, com o fim das atividades industriais da mina, elas foram vendidas ao proprietário da época. Então,
As 450 casas continuam lá, hoje foram modificadas pelo proprietário recente, mas foram tombadas pela Unesco, André, porque é algo realmente importante. O período de pós-guerra foi crítico para a região do Grand Tornio depois da assinatura do Tratado para a Comunidade do Carvão, em 54, carvão e do aço, e as atividades industriais cessaram, a mina foi abandonada e, evidentemente, sofreu de vandalismo e do abandono. Ela ficou como ruína até os anos 60 e algumas pessoas resolveram, então, nesse momento, resolveram lutar contra a destruição e compraram terrenos em volta porque queriam construir aí um estacionamento. Então, esses apaixonados por essa região, e graças a um arquiteto, Henri Guichet, ele comprou essa construção em 71 e salvou o sítio. Então, em 89 ele foi comprado pela comunidade oficial e permitiu essa fase de renovação. Então, a província de Hainaut comprou o sítio e fundou uma associação, Grand Tornio Image, que eu dirijo hoje há alguns meses, e que fundou, então, esse escritório no local e que possui ainda uma tripla missão. A missão de conservação do patrimônio, a organização de atividades culturais e atividades turísticas. Então, ao longo do tempo, a programação cultural se especializou no design. Por que o design? Porque ele não existia ainda na Bélgica. Na Bélgica francesa, a Bélgica é francófona no sul e nesse espaço não tinha ainda nada de arte. Então, e o fundador sempre, o famoso Henri Degorce, do qual eu falava há pouco, era alguém que era apaixonado ao mesmo tempo pelas inovações técnicas, mas também pela estética, como se pode ver através da arquitetura do sítio. Na interseção entre inovação técnica e estética, encontramos o que podemos chamar de design. Então, o Grand Tornio organizou uma série de exposições dedicadas a designers maiores ou futuros grandes designers, como a primeira estrutura que foi de monografia, e mostrou outros designs como os irmãos Brelet, mas também Bourlec, Matalik Rasset e exposições temáticas também sobre assuntos importantes. Em 1990, uma outra etapa do Grand Tornio, da história do Grand Tornio, a comunidade francesa da Bélgica decide fundar um museu de arte contemporânea no sítio, nesse lugar. E isso permitiu ter trabalhos de renovação, que levou cerca de 20 anos, e fizeram obra Pierre Blink, que é um dos atores fundamentais na Valônia, um dos responsáveis pela modernidade e contemporaneidade da Bélgica. Então, coabitam estruturas antigas com o Max do outro lado, que é o museu. Nós somos muito orgulhosos de receber 75 mil visitantes da Europa por ano, que um museu que é descentralizado com relação às grandes cidades, transportes públicos e a capital. A gente fica muito orgulhoso com tudo isso, com o sucesso. E desde o 1º de julho deste ano, Grand Tornio foi tombado pela Unesco, e nessa ocasião uma fundação que surgiu para fazer a restauração e a preservação e a renovação também dessa casa de operários, dos quais falamos há pouco. Então, isso é muito importante porque essas 450 casas são 450 proprietários privados que não pediram para ser tombados pela Unesco e tem uma série de dificuldades para manter na manutenção. Tem todo um trabalho de mediação com essa população local e Grand Tornio tem que fazer. É uma missão de informação, de pesquisa de fundo, é o lado pragmático que essa fundação tem que fazer. E eu acho que o desafio social é algo de fundador no Grand Tornio. Então, o tombamento pela Unesco é uma consagração, é algo de muito glorificante para nós, mas é também um compromisso, porque agora cabe a nós transmitir esse patrimônio às gerações futuras. E isso não se pode fazer apenas conservando
o prédio, mas precisa dar uma nova vida, insuflar, dar uma nova vida, um novo vigor para Grand Tourny. Então, dá uma nova razão de vida e nós encontramos no design essa razão. O design que eu gosto que eu quero mostrar é um design que ele funciona como vetor de mudança societal. Eu me explico, o design sempre foi um reflexo de uma sociedade e hoje ele é uma imagem de uma sociedade que está em plena mutação e que vê emergir uma geração bem jovem, de uma parte de vocês daqui que nasceram nos anos 80. Eu gostaria de saber quem nasceu nos anos 80. Levanta a mão, por favor. Muito bom. É dessa geração. Aí, vocês são majoritários. É essa geração que provocou uma reviravolta no design e também no nível industrial. Uma grande revolução. Então, esses desafios dos quais se fala então, no design, eu acho que eu tenho muita sorte de poder assistir a esse deslocamento de prioridade, que é dedicada, sobretudo, à cultura e ao processo, às reflexões sobre as ferramentas e os desafios sociais e humanos. A gente falava há pouco, na apresentação de Kelly, Prindabad Design, há algo de importante que está ocorrendo no momento. E diante de todos esses fenômenos, alguns já foram evocados hoje, e ontem também, tem o design de serviço, tem o design social, tem a cocriação e o open source. No open source, eu não sei se é necessário explicar, mas o open source é essa divisão de linhas de software. E no design, divide-se o fichário e a gente pode, com o código de fonte, a gente pode compartilhar, modificar e redistribuir. Então, o que me interessa é que há uma transformação de todo o sistema econômico que está por trás do design. E no sistema open source, a gente não precisa de editor, nem distribuidor, nem de revendedor. O papel do utilizador foi fundamentalmente modificado, a relação do utilizador também, e o papel do design também, com todas as questões em termos de propriedade intelectual. Tudo isso foram modificações que foram muito importantes e que ocorreram na comunidade do design de hoje. Eu penso, por exemplo, eu venho da Bienal de Istambul, uma das principais exposições dessa Bienal falava de open source e me disseram que a Bienal, que aconteceu aqui também, deu um lugar especial para esse fenômeno. Eu ainda não vi e eu penso que é um movimento de fundo que encontramos em todos os continentes. A primeira exposição que eu vou organizar no Grand Tourny é o Space Oddity de Design Fiction. É uma exposição que explora a relação entre a ciência ficção e a arte e o design, mas eu penso que a ciência ficção, mesmo se a ação se passa seja num futuro especulativo, num passado imaginário, a ciência ficção ela está ancorada no presente. Então, os filmes como 2001, Odisseia no Espaço, é um filme que se queria futurista, e se a gente vê hoje, a gente vê como que é datado, como é ultrapassado e antigo. E o conteúdo dessa exposição, em 10 anos, 50 anos, será completamente ultrapassado. Mas, bom, são as regras do jogo. Então, quando se fala de ciência e ficção, a gente pensa imediatamente aos modelos dos anos 60. A maioria de vocês não era nascida ainda, não conhecia os anos 60, conquista espacial, julho de 69, onde milhões de pessoas viam direto o homem andando na Lua pela primeira vez, e que se traduziu depois no design, na arquitetura, na moda, nos acessórios, na música, no cinema, em todos os níveis da vida. Mas aí, a imagem que vocês têm é um clipe de Bowie, Space Oddity, que é claramente influenciado pelo filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. É só um pequeno olhar, porque a exposição são projetos que são depois de 2004, realmente objetos recentes. O que é interessante é que, de um lado, a ciência-ficção é composta de duas coisas. Tem a pesquisa científica, que é a antecipação de um lado, e tem a ficção, o poder do imaginário do outro. Então, a primeira parte da exposição, ela tem a parte bonita, ela tem esse poder de mostrar o poder da imaginação. Todos os temas atravessam a ciência-ficção,
que a gente encontra de forma consciente ou inconsciente no trabalho de alguns designers. Então veja esse balão aqui, por exemplo, é o trabalho de Virkstoff, um designer sueco. Na opinião de vocês, é bastante grande. O que vocês acham que é? Tem 3 metros de altura. Bom, não tem importância saber o que é uma evocação, poderia ser uma sonda, que num planeta desconhecido pode ser também um trabalho de um Super Studio. Não sei se vocês conheceram, dos anos 70, o Super Studio era um grupo de pensadores, de arquitetos radicais, que trabalhavam muito sobre ciência ficção e a ligação entre diferentes planetas e a Terra. Então, era algo de muito tópico. E nos anos 70, eles criaram um filme, Arquitetura Interplanetária, e nesse filme tem cenas de objetos que parecem com esse. Então, de certa forma, fomos marcados por essa estética dos anos 60 e a influência dos progressos espaciais nos anos 60. Então, no tema ainda da ciência ficção, tem a antecipação. Aqui são projetos de Junior Webb, são designers ingleses. Aqui trata-se de um projeto que chama For Ages. Eles imaginam esse projeto, nosso mundo, daqui a 10 anos, num futuro que não é tão distante, um planeta com superpopulação e que não tem recursos alimentares para alimentar todo mundo. Então, eles imaginam dispositivos verdes, que são objetos ao mesmo tempo mecânicos, eletrônicos e que apelam à biologia, fazem um apelo à biologia sintética. E esses instrumentos, máquinas, permitem, na verdade, maximalizar todos os recursos nutritivos que se encontram no meio ambiente urbano. Então a gente se pergunta, mas será que isso existe? Esse tipo de objeto verde? Isso não tem nenhuma importância. O que existe são as pesquisas em biologia sintética, e essas pesquisas são científicas, e o papel do design, dos designers, é visualizar, poder dar algo de tangível, encarnar essas pesquisas, que são muito abstratas para o grande público, e nos objetos, encarnados nos objetos, para que a gente possa se apropriar e estabelecer uma relação. Então, isso era só para dar uma olhadinha. Vocês devem ter reconhecido que na ciência ficção tem também uma parte de magia. Essa tem algo de mágico, parece uma aparição com essas pequenas baguetes que parece que estão no ar, é algo de bastante fantástico. A segunda parte da minha exposição é o que nos interessa hoje no tema, no novo design, novo mundo, é a tecnologia atual com a qual o design cria hoje. Claro que a revolução, ela utiliza novas ferramentas da informática, usadas também na arquitetura e na indústria. A impressão em 3D, a gente já falou, Henrique fez alusão também essa manhã, e eu não vou explicar o que é, mas é estereolitografia, que permite criar objeto imprimindo camada por camada, diferentes estratos, que permite materializar com arquiteturas bastante complexas, e o que não era possível na indústria tradicional. Assistimos aqui, então, à emergência de uma nova forma. Então, a impressão em 3D não é nada de novo. Começou em 84, mas falamos cada vez mais disso. Mostra-se mais isso no contexto de Bienal e museus. E por quê? Justamente porque antes era muito onerosa e utilizada pela indústria pesada, ou indústria de ponta e indústria médica. Hoje, e prototipagem rápida também. Hoje, essas máquinas foram democratizadas, e vocês e eu podemos dispor de uma impressora 3D, como a gente tem em 2D hoje, porque Arthur Clarke, o autor do 2001, Uma Odisseia no Espaço, ele previu que um dia ele tinha falado de que a gente iria ter um replicador e produzir nossos próprios objetos. O futuro, então, que ele previu já se tornou realidade. Então, a impressão em 3D fala também da utilização. Então, aqui é um projeto do design belga, Wayne Found.
Aqui no fundo, vocês estão vendo uma impressora em 3D. Aqui temos objeto virtual, um vaso. Aqui, esse enquadramento, ele tem um laser. Os visitantes da exposição, ele é convidado a intervir, a participar. E há uma interação com o objeto de base. Quando ele passa a mão no quadro, ele vai modelar a forma desse vaso. Então, vai personalizá-lo. É uma espécie de customização e personalização dos projetos de design. E depois, claro, esse objeto vai ser impresso aqui pela impressora 3D. Na reflexão que hoje é permitida por essas novas ferramentas em 3D, tem também uma pesquisa da jovem geração de design. Um design hoje não precisa mais marcar assim, eu faço um design ecológico, sustentável. São reflexões integradas, que já estão integradas no pensamento dos designers e no procedimento dessa geração. Então, Dick van der Kool, holandês, é alguém que trabalhou sobre a ideia da reciclagem. Então, o robô que vocês estão vendo aí agora é um robô industrial que ele recuperou, ele equipou com o seu software CAO, assistido então pelo computador, que permite imprimir em 3 dimensões. Então, quase como quando se faz uma camada de chantilly e acaba formando uma mesa, um abajur. E o que é interessante nisso é que não somente o robô foi recuperado, mas a matéria que ele utiliza é também ele utilizou a carcaça de uma geladeira e ele mandou fundir e serviu para fazer os outros objetos. E isso é uma máquina que eu estou mostrando. A gente parte dessa nova técnica de impressão em 3D, integramos a reflexão do design. Eu vou propor um vídeo, eu vou dar explicações sobre o vídeo. Podia baixar um pouquinho o som do vídeo para que eu possa explicar. Então, um jovem designer nos anos 80, um alemão que estudou na Alemanha, ele partiu do princípio de que um planeta onde os recursos naturais se tornavam cada vez mais raros, falava de produção, mas lembrava os recursos disponíveis gratuitamente em grande quantidade. Então, ele partiu da ideia de que no deserto essas fontes existiam, tem areia disponível em quantidade quase infinita e também o recurso natural e gratuito, do sol, a energia do sol. Então, ele aperfeiçoou aquela máquina que ele levou, que é sedutora, sobretudo porque para uma exposição de ciência e ficção, porque ela é high-tech, é um pouco mecânica, que lembra um pouco a ciência e ficção do século XIX, como era ilustrada no livro do Jules Verne. Essa máquina, então, para que ela vai servir? Vocês vejam aí que aqui é uma lente solar, que os raios solares vão passar e vão tocar um platô cheio de areia. A ação desses raios, então, concentrados na areia, vai derreter a areia. E a partir de um movimento que é dado aqui pelo computador que ele está instalando aqui, então, esse platô vai começar a mexer sob os raios do sol. E vocês vão ver como que isso acontece. E aí, ao pouco, a areia vai derreter e vai formar um objeto em 3 dimensões. A energia, o pouco de energia que é necessária para fazer funcionar o computador e fazer movimentar o platô é a energia solar, que é captada aqui também por esse painel solar. Então, eu deixo vocês apreciarem a beleza dessa máquina, que é mecânica, mas que faz pensar, então, no design do século XIX. On peut remettre le son. On peut augmenter le son encore pour mieux profiter. Là, vous voyez
là, le sable. Vocês veem aí como que a areia está fundindo com a ação do raio do sol. A imagem da areia se fundindo com o sol. Na verdade, isso é vidro, porque areia derretida com calor é vidro. São objetos que acabam de ser fundidos. Eu não tenho muito tempo e está muito longo, eu vou passar para o tema seguinte. Então, aqui no final do processo, olha os objetos que ele conseguiu criar. Então, isso é ciência ficção, isso é uma utopia, isso é ingênuo, arte naif, ou temos aí um novo modelo econômico? Eu diria que nesse estágio não é importante. O que preciso ver é o sinal de uma geração que diz aos políticos e aos empreendedores e às indústrias: olhem para nós, estamos prontos para refletir sobre processos, para criar, imaginar com vocês novas soluções, novas pesquisas de recursos. Eu acho que isso é o mais importante. Só pelo meu prazer, esse champignon, que é um cogumelo atômico, e aqui um processo que me interessou também, que na verdade, é uma massa, uma mistura de lâminas de ferro com plástico e submetida ao campo magnético. A ação sobre essa pasta mistura dá esse resultado, esse tamborete invertido. Então, é um pouco misterioso e orgânico, mas é algo que é puramente anedótico e decorativo, mas não é a finalidade que é importante. Mas é um jovem holandês que faz reflexões e pensa sobre as criações a partir de pesquisas das leis físicas, com coisas naturais que ele reconcilia com a tecnologia. E se a gente fala de futuro, a gente se pergunta sempre: será que devemos continuar a encorajar o progresso? Será que a tecnologia vai nos salvar, a técnica? O importante é voltar às coisas mais autênticas, mais simples, artesanato, etc. Eu penso que o futuro é realmente a conciliação entre os dois. E eu termino com isso, Fragile Future, que é uma instalação luminosa de 2 designers, também holandeses, que na Europa é uma usina de designers, a Academia Deindorf, é uma estrutura de bronze, sobre a qual os designers colocaram LEDs. Em torno dos LEDs, eles plantaram grãos de uma florzinha, de uma florzinha que chama pissalino, dente de leão. Dente de leão, a gente sopra e os grãos se espalham. Então aí é lâmpada LED com a sementezinha do dente de leão. Pode colocar de volta? Pardon. Elas foram fixadas à mão.
Então, foram fixadas à mão cada grãozinho da planta com uma resina que permite conservá-lo, senão não seria algo de durável. Mas aí, então, temos ao mesmo tempo uma técnica de ponta, uma tecnologia de ponta e algo que é muito mais artesanal. Então, a ação do homem que vai plantar esses grãos de dente de leão, da florzinha dente de leão, são milhares, e tem também o que o designer pode nos trazer como valor agregado, que é a poesia. E o título dessa obra é O Futuro Frágil, que remete à nossa responsabilidade. É preciso ser confiante no progresso, na tecnologia, na inovação, senão não estaríamos juntos hoje falando de tudo isso, mas talvez que o futuro tenha também esse lado frágil. Muito obrigada pela atenção.